Meus irmãos, todavia nos é dado um tema para esta noite, na continuidade deste simpósio, hoje encerramento. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 12, que é o tema, ou melhor, o texto que está contido, o tema que nessa noite estaremos abordando na lição de número 7. Iremos ler do capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 8. Convido a todos para estarmos lendo a palavra de Deus. Rogo as orações dos santos para que Deus nos ajude. O texto da palavra de Deus nos diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mas que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Quem diz amém, meus irmãos? Meus irmãos, esta noite nós estaremos estudando sobre conhecendo o Deus pessoal. Repita comigo: conhecendo o Deus pessoal. Queridos e amados irmãos, o texto em geral está aí no versículo chave em Oséias capítulo 6 e versículo 3, que diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amados irmãos, nós iremos ler aqui a introdução e depois estaremos entrando diretamente no assunto que nos é proposto. Nesta lição, estaremos observando a vida de Moisés. Estudaremos a respeito do Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, que deseja estabelecer com o ser humano uma comunhão pessoal, íntima e constante. Deus não almeja que nós apenas o admiremos, exaltemos seus atributos e suas obras. O Senhor deseja falar conosco, revelar sua glória em nossa vida e fazer-se conhecido por nós como nosso Deus. Diga amém. Meus irmãos, o primeiro ponto fala sobre o conhecimento de Deus por meio das experiências. Repita comigo: o conhecimento de Deus por meio das experiências. Queridos,
Nós observamos aqui nesse primeiro ponto desta lição, em que ele fala do conhecimento de Deus por meio deste ato que é as experiências. E existem caminhos que Deus estabelece para que andemos, embora muitas vezes incompreendido por nós. Entretanto, há nestes caminhos, uma finalidade, um propósito. O escritor que escreveu em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, a parte A, ele diz: porque para todo propósito há tempo e modo. E observando que este modo aqui, podemos interpretar como sendo as experiências, ou os caminhos que Deus quer que caminhemos por Ele, que passemos por Ele. E aqui nós vemos que esta lição, ela traz por base a história de um homem chamado Moisés. E quero chamar a atenção dos irmãos, e esse é o meu modo de pensar, de entender, que eu não vejo uma pessoa no Antigo Testamento com tanta intimidade, com tantas experiências marcantes como Moisés. Embora tenhamos homens que tiveram experiências tremendas, o que não dizer de Enoque, que foi arrebatado, o que não dizer do próprio Noé e a sua fé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Elias, Eliseu, enfim, homens do Antigo Testamento que suas vidas foram exemplos, e que nós já temos como exemplo para os nossos dias. Mas eu acredito que Moisés, ele teve as experiências mais marcantes. Os caminhos que Moisés trilhou foi muito interessante. Tendo em vista que iremos falar sobre Moisés, é importante nós sabermos quem foi esse homem. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi um israelita nascido no Egito, filho de Amrão e Joquebede, adotado pela filha de Faraó. Depois de ser encontrado no rio Nilo, mediante ordem de Faraó, a qual teria o desejo de dizimar o povo de Israel, um povo que tanto lhe incomodava, matando ali os bebês do sexo masculino. Depois de um tempo, Moisés tomou algumas ações que o levaram a ser perseguido por Faraó, que desejava matá-lo, porque Moisés tinha ali também ferido um egípcio, e ele fugiu do Egito e foi para a terra de Midian, onde contraiu matrimônio com a esposa chamada Zípora, e ele teve um filho, cujo nome do filho foi Gerson, que significa um estranho ali, dada a circunstância da sua trajetória. Nós podemos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2. Mas, meus queridos irmãos, nós vemos, conforme o comentarista que aborda, ele diz que estas experiências são caminhos para algo novo da parte de Deus. São portas para novos conhecimentos e preparações para novos desafios ou serviços que Ele deseja nos confiar. O conhecimento a respeito de Deus deve ser empírico, ou seja, baseado em experiência e não apenas teoria. E nós vemos isso na vida de Moisés. Moisés, ele foi um homem que viveu experiência muito forte com Deus. Mas vamos mais adiante. Nós vimos que Moisés, ele foi impactado por uma experiência marcante. Nós vimos, para ganharmos tempo, nós vimos aqui que ele disse, comentarista, que Deus se revela como Deus da história, porque ele chega a Moisés dizendo que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas me chamou a atenção
A letra B do primeiro ponto que você pode observar comigo, quando diz: Deus aparece na hora menos provável. Uma das experiências mais marcantes do início da trajetória de Moisés foi num deserto. Os irmãos podem observar comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3, e no versículo 1, quando Deus aparece a Moisés, e ele aparece num deserto. O texto diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Moisés já estava aqui 40 anos na terra de Midian, trabalhando dia a dia com o seu sogro, cuidando de sua família. Mas o que ele não esperava era passar por tudo isso, tendo em vista que ele foi criado e educado no Egito, nas melhores escolas, acredito que comeu das melhores comidas, mas agora Moisés estava num deserto. E os irmãos sabem muito bem, principalmente nós que somos crentes, sabemos que o deserto é um lugar difícil. O deserto é um lugar que ninguém quer ir. Se eu fosse perguntar aqui, quem quer ir para o deserto? Talvez ninguém respondesse positivamente, porque o deserto é um lugar de dor, deserto é um lugar de sofrimento, mas a Bíblia nos mostra que na visão de Deus, deserto é propósito, deserto é finalidade, e é no deserto que nós nos deparamos com as revelações de Deus, é no deserto que nós encontramos experiências com Deus, é no deserto que nós encontramos o próprio Deus. O deserto que você está passando, talvez seja muito difícil. Quem sabe você se imagine sozinho, que ninguém se lembra de você, mesmo numa situação tão difícil, todos desapareceram. Parece que Deus se esqueceu de você. Parece que a providência que você tanto falava nela não existe mais. E é nesse momento, irmãos, que eu quero dizer aqui da parte de Deus a você, que talvez esteja enfrentando o deserto, é que Deus está contigo neste lugar. Deus está contigo no deserto. Diga amém pela palavra de Deus. É no deserto, irmãos, que Deus nos marca. É no deserto que nós temos as maiores experiências com Deus. E não foi diferente com Moisés. Talvez seja útil os irmãos saberem que o termo hebraico para deserto, ele origina de uma palavra que significa falar. Partindo dessa ideia, eu quero dizer aos irmãos que o deserto é o lugar onde Deus fala, onde Deus se comunica com os crentes, e por que não dizer que Ele comunica as histórias mais importantes e as experiências mais marcantes da vida de um crente. Repita comigo: no deserto, Deus fala. Moisés passou por isso. Se não fosse a experiência do deserto, você e eu poderíamos passar a vida inteira
sem ouvir ou conhecer o que Deus deseja nos dizer. O deserto muda isso. O deserto é um lugar solitário, onde você está despojado de todo o conforto que você queria ter. Tudo que você imaginava ter no deserto, você perde tudo. Perde toda a sua estrutura. Mas é no deserto que Deus nos dá experiência. É no deserto que a gente aprende a confiar mais em Deus, como um Deus pessoal. Moisés estava só, pastoreando as ovelhas do sogro, empurrando uma ovelha daqui, outra dali, para ficar no pasto, isolado, sozinho, diante daquela situação. Moisés não esperava estar ali. Ninguém espera, irmãos, passar ou chegar num deserto. Mas existem momentos, queira você ou não, que passaremos por ele. Enfrentaremos o deserto. Chegaremos na estação onde o ônibus vai parar. E Deus que está guiando vai dizer: meu filho, desça. A sua estação é essa, o deserto. Você não escolhe. É Deus quem permite. E é Deus que sabe como tratar de cada um de nós. Moisés, irmãos, era um homem sem mais expectativas. Qual expectativa que um homem desse iria ter? 40 anos se passaram. E o que ele via era ovelha, era deserto, era lugar seco. Amigos para conversar ali ele não tinha. E quem sabe, ele perguntou: Deus foi embora, Deus se esqueceu de mim, onde está Deus? Moisés tinha sonhos. O projeto de Moisés, ao que tudo indica, quando lemos em Êxodo a partir do capítulo 1, a ideia de Moisés era de livrar o povo de Israel pelas suas próprias forças. Mas Moisés ainda não estava preparado como Deus queria que ele estivesse. Porque se Moisés livrasse, Moisés poderia dizer: eu livrei o povo de Israel. Mas o sonho de Moisés era também o projeto de Deus. Mas não era da forma como Moisés queria, era da forma como Deus queria. Aí Deus permite a situação e leva Moisés para o deserto, para tratar com Moisés. Por que Deus nos guia em lugares desertos? Vamos deixar a resposta com Moisés. O deserto, ele faz com que o homem venha conhecer o verdadeiro desejo do seu coração. Deus nos leva ao deserto, não para que Deus possa nos conhecer, porque Deus já sabe quem nós somos. Deus nos leva para o deserto, para que você possa vir a se conhecer. E depois disso, Ele verá o que vai fazer através de você. Existe um certo pastor que ele diz assim: Deus trabalha primeiro em você, para depois trabalhar através de você. E Deus queria ensinar isso para Moisés. Deus queria mostrar a Moisés que não era a força de Moisés, era o Deus a quem Moisés servia.
E Deus precisava tratar com Moisés, primeiramente, para dar aquele grande livramento que Deus queria. Havia-se passado 40 anos, e Deus aparece no lugar menos provável. Moisés, de repente, diz a palavra de Deus, no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, e o versículo de número 2, conforme nos mostra aqui na lição, diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Repita comigo: no meio de uma sarça. Irmãos, a sarça era um arbusto espinhoso, era um arbusto que ninguém dava valor. E Deus, 40 anos depois, aparece a Moisés nessa sarça. E Moisés vê algo diferente. Acredito que Moisés já tinha visto um arbusto se queimar, e ele sabia que o fogo o consumiria, lhe tornando em cinzas. Mas quando Moisés se depara com essa visão, ele vê que havia algo diferente. E o que era? Ele via o fogo ardendo, e a sarça não se consumia. Aí primeiro Moisés olha, e depois ele fala consigo mesmo, dizendo: eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3, e Moisés diz para ele próprio: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Irmãos, Deus estava, através daquela sarça, daquele arbusto espinhoso, em que alguém não dava nada, para lhe fazer entender o propósito de Deus em sua vida. Deus estava, através daquela sarça, querendo se revelar a Moisés. Diga: através da sarça, Deus queria se revelar a Moisés. Deus estava se dando a conhecer a Moisés. E Deus chega ali, através daquela sarça, para falar com Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés se vira, brada a voz dizendo: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E o anjo do Senhor disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí diz a Bíblia, disse mais. Deus estava se revelando a Moisés, dizendo: Moisés, eu tenho algo para falar com você. Você está no deserto, eu estou usando algo insignificante, mas através dele eu vou falar com você. Escute o que eu tenho para lhe dizer, Moisés. Aleluia, glória a Deus. Aí diz a palavra de Deus, que Deus se revela: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E a Bíblia diz que ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito.
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aí Deus diz: eu agora desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir a uma terra larga, a uma terra boa, que emana leite e mel. Diz mais: e agora esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios lhes oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Entenda bem, a princípio, Moisés, pela sua própria força, imaginava: eu vou tomar uma atitude, Deus vai me usar. Aí Moisés se precipita, estando ainda no Egito, e ele vai agir. Mas Deus estava, ali estava, mas não era o momento. Não era o momento que Moisés deveria agir. O momento Deus iria preparar. 40 anos depois, Deus aparece. Moisés perdeu até a forma de falar, diz a Bíblia. Que ele era um varão poderoso em palavras, diz em Atos, se não me falha a memória. Mas agora você vê lá no capítulo 4 de Êxodo, Moisés dizendo: Senhor, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar, o que é que eu vou falar? Mas Deus disse: Moisés, na época do Egito, com as instruções do Egito, com tudo que o Egito transpassava para você, você não estava preparado, mas eu te trouxe para o deserto. Estou me apresentando como Deus pessoal a você, aleluia, lhe despojei da sua soberba, e agora eu vou usar você na terra, Moisés, aleluia. E eu creio que esta noite tem alguém precisando dessa palavra. Você está no deserto, mas há uma preparação neste lugar, para um propósito maior de Deus. Diga: para todo deserto há um propósito. Meus irmãos, Moisés estava ali. Deus se revelando a Moisés através de que, irmãos? Da sarça. Mas Deus queria mostrar a Moisés os projetos que ele tinha determinado para Moisés. Mas vamos, a sarça, o comentarista ele aborda aqui dizendo: a sarça mostrou a Moisés e nos mostra também que Deus se utiliza das coisas vis da terra e as transforma pelo poder do seu Espírito. Ainda no final de sua vida, o servo de Deus lembrava, impactado da visão e daquele que habitava na sarça. Qual foi a sarça de Deus para a sua vida? Preste bem atenção nessa pergunta, é para você. Qual foi a sarça de Deus para a sua vida? Você pode relatar experiências marcantes com Deus? Pergunte ao irmão que está do seu lado, por favor. Você pode relatar experiências marcantes com Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que se fosse franqueado a oportunidade para cada um dos irmãos e das irmãs tomarem esse púlpito e falarem de experiências marcantes com Deus, cada um teria o que dizer, cada um teria o que falar, o deserto que passou, a adversidade que enfrentou, a enfermidade que lhe tirou a paz, mas pode contar também da vitória que Deus deu através desse deserto. Deixe-me falar um fato aqui, em alguns minutos, da minha experiência, ou de uma das. Nós estávamos no desejo de ter mais um filho. Já temos 2. Era 3. E o segundo, a minha esposa, ela engravidou, e gestante passou todo o período normal, quando de repente
em uma das ultrassons, a médica chegou e disse: olha, seu filho está com 2 voltas no pescoço, cordão umbilical, e a gente tem que adiantar essa cirurgia. A pressão da minha esposa também estava um tanto alterada, e a médica disse: nós vamos ter que tirar essa criança. E foi justamente isso que aconteceu. Ela adiantou 15 dias, e Deus falando para minha esposa, através de alguns homens e mulheres de Deus: Deus está dando livramento, Deus está dando livramento, e a gente não entendia. No dia marcado da cirurgia, a gente chegou, todo mundo preparado. E quando a gente chegou lá no hospital, que a médica vai fazer os exames antes de entrar na sala cirúrgica, que ela vai ver os batimentos da criança, a criança não estava mais viva. E a médica ficou desesperada, ela disse: como pode ser? Nós estávamos ali no hospital para voltarmos para o nosso lar, com o filho nos braços, que é motivo de alegria, sim ou não? Sim. Mas agora estava diante de uma notícia: seu filho morreu. Falta chão, falta estrutura, a gente não sabe o que dizer. Quando a esposa entrou na sala cirúrgica, eu fiquei tão atordoado que, ao invés de entrar com ela, eu saí do hospital e fiquei do lado de fora. Mas quando estava ali, do lado de fora, eu orava a Deus. E eu dizia: Deus, que o teu nome seja louvado. Eu estou aqui em tua presença, mas que teu nome seja louvado. E eu te agradeço por tudo que fizeste. Na hora, irmãos, eu senti a presença de Deus. E algo veio no meu coração e disse: eu estou contigo. Nesse deserto que você agora está enfrentando, eu estou com você. Quantos podem glorificar o nome de Jesus e aquele que nos visita no deserto? As experiências, elas vêm para marcar a nossa vida. Para ganharmos tempo, nós vamos, quando Moisés nos ensina, aqui já no ponto 2, o caminho da comunhão com Deus. O que é comunhão? O dicionário diz que comunhão significa a ação de fazer algo em comum, ou seu efeito, compartilhamento de sentimentos, de modo de pensar ou agir. E quando aqui o comentarista diz que Moisés nos ensina o caminho da comunhão com Deus, é que a vida de Moisés nos mostra como devemos tê-lo como Deus pessoal. Primeiro ele diz: separar-se do pecado. Diga assim: para manter uma comunhão perfeita com Deus, eu devo me separar do pecado. O escritor aos Hebreus, nós não iremos ler, ele cita capítulo 11, versículo 24 ao 27. As pessoas que andam no pecado não podem agradar a Deus. E se nós não agradarmos a quem nos quer bem, que tipo de comunhão manter? Porque Deus quer ter, sabe o que com o seu povo? Intimidade. Comunhão fala de intimidade. Aleluia. Intimidade é a qualidade de quem é íntimo, e íntimo é âmago, é alma. Que a nossa alma deve estar ligada com Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Moisés nos mostra isso. Mas Moisés nos mostra que para termos esta íntima comunhão com Deus,
nós temos que investir em momentos a sós com Deus. Jesus, ele disse, lá em Mateus capítulo de número 6, e o versículo 6, Jesus disse a seguinte expressão: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Os segredos de Deus foram revelados a Moisés, nos momentos em que ele estava sozinho com o Senhor. Irmãos, o encontro de Moisés foi algo tremendo com Deus. Depois já de Moisés liderar a libertação pela orientação de Deus do Egito, o povo de Deus agora se depara pela orientação de Deus diante do Monte Sinai, e o povo se apresenta, mas a Bíblia diz que Deus se comunicava com Moisés através de trovões. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia no trovão. E sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que Deus desceu. Dá para entender isso? Deus desceu, diz a Bíblia, Êxodo 19, 20, e desceu Deus, e disse a Moisés: sobe, eu quero conversar contigo. Deus desceu para conversar com um amigo, e disse: Moisés, sobe aqui no monte, eu tenho um particular contigo. Ah, nessa noite, Deus está dizendo: eu estou à procura de quem suba no monte, para que eu converse com Ele. Alargue a sobremente caço, alargue a durimite frácia. Deus quer ter intimidade com você, porque quando se tem intimidade, se tem prazer em estar próximo, porque ama. E quando se ama, vai à busca do amigo. É assim conosco. Quando a gente tem um vínculo de amizade muito grande, todos os dias a gente quer falar com a pessoa. Se passar uma semana sem comunicar, você já liga, preocupado com o que está acontecendo. É assim ou não é? Imagine Deus. Deus é um Deus que se comunica com o seu povo, foi a primeira lição. Deus é um Deus que se comunica, que deseja se comunicar, aleluia. E Deus nos ensina através de Moisés, mesmo no isolamento, porque Deus queria ter um particular com Moisés. Deus quer ter um particular contigo. Aleluia. Como vai os teus momentos de intimidade com Deus? Ou será que Ele não existe mais? Como vai o particular que você deveria ter com Deus? Será que ainda existe? Será que na sua vida espiritual ainda existe aquele momento a sós com Deus? Quando a gente entra no quarto, dobra os joelhos e pode chamá-lo de amigo, e dizer: meu amigo, eu estou aqui,
Fala comigo, meu amigo. Aleluia! E sabe o que Deus está me fazendo entender aqui? Eu estou com saudade desses momentos. Estou com saudade de momentos a sós com você. Porque à igreja você vai, e glória a Deus por isso. Mas quando chega em casa, naquele momento a sós, não tem mais. Não existem mais. E Deus está dizendo: eu quero te visitar. Deus dizendo: eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Mas você está dormindo. Não há tempo para mim. Mas Deus está dizendo: eu vou retornar a esses momentos. Sabe o que Deus me fez entender aqui quando eu estava estudando essa lição? Para transmitir essa palavra, quando Ele diz aqui: precisamos anelar por Deus. Deus está dizendo: eu estou à procura de amigos. Eu estou à procura de amigos. Estou à procura de amigos. E eu creio que aqui há amigos de Deus. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Porque um amigo age diferente. Deus disse a Miriam e a Arão: existem profetas, e quando eu quero me dar a conhecer a eles, eu vou através de visões, eu vou através de sonhos. Mas com Moisés é diferente. Existe um texto na Bíblia que diz: eu falo boca a boca com Moisés. Números 12 e o versículo 8. Boca a boca eu falo com ele, face a face. Em Êxodo 33 e 11 diz que eu falo com Moisés como fala um amigo. A Bíblia não diz, fala de Abraão, mas eu acredito, irmãos, que Deus era amigo de Moisés. E Moisés era amigo de Deus. Deus está à procura de amigos. Deus chegou a dizer, porque um amigo não gosta quando mexe com o outro. Se você tem uma amizade, alguém vem mexer com seu amigo, você fica, você não deixa, você não permite. Se vem falar mal do seu amigo para você, você não gosta. Às vezes os jovens, pelo impulso, querem até partir para cima. As jovens, não é? Amiga. Com Deus não foi diferente. O texto em Números 12 e o versículo de número 8, Deus disse: vocês não tiveram temor de falar contra Moisés, não foi? E o que é que Deus queria dizer com isso? Moisés é meu amigo. Vocês não estão aí pensando, porque Moisés casou com uma cuxita, coisa nenhuma. É porque eu tenho dado algo a meu amigo e vocês estão com inveja. Aí vocês vêm se levantar contra o meu servo, o meu amigo. Eu não permito. Eu não permito que mexam com um amigo meu. Eu estou sentindo a presença de Jesus.
é muito forte. Nessa noite, Deus está dizendo: eu estou à procura de amigos da terra. Amigos que se ocupem a conversar comigo. Amigos que eu quero conceder a eles experiências. E Deus está dizendo: é tempo de anelar mais por essa amizade. Preservar, zelar, com muito cuidado e anelo pela amizade com Deus. Dizer: Deus pode acabar tudo, mas eu não quero deixar de ter a tua amizade. Alargue a sobremendicância. E Deus esta noite está visitando os seus amigos. Alargue a suqueleraço. Alargue a sobremendicância. Era duriminte que a sobremendicância. Deus quer se dar a conhecer a você, mas muitas vezes a porta está fechada, e Deus dizendo: abra a porta, eu quero ter mais intimidade com você. Abra a porta, eu quero conversar mais contigo. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e diz: Deus, alaria suda toque. É noite de renovação de Deus. É noite que Deus separou para dizer à sua igreja aqui em Limoeiro: é tempo de renovar, é tempo de voltar ao primeiro amor, porque muito tenho para me revelar a vós. Alarga, aramandure que é senhoremanto e decas. Eu quero me revelar. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu estou à procura. E se ele esta noite olhar para aqui, será que ele vai encontrar? Alargue açúcar. Será que ele vai encontrar amigos que ainda diga: Deus, eu quero preservar essa amizade, essa comunhão. Tu és o meu Deus pessoal. Eu não posso de modo nenhum te deixar, te abandonar, Deus. Tu és o meu amigo. Laço. Feche os seus olhos por algum instante e declare algo a seu amigo. Laraçu. Alargue a que a soria. Deus visita o seu povo essa noite. E Ele vem abraçar a tua alma e dizer: eu nunca me esqueci de você. Eu só estava esperando você me chamar. Eu só estava esperando você me convidar.
para que eu chegasse. E olha eu chegando. Olha eu chegando. Sente a minha presença essa noite. Sente a minha presença esta noite. Sente o meu abraço na tua alma essa noite, dizendo: levante-se, meu amigo, aleluia, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu te pego pela mão, te ergo. Oradios, Alario adorando e decácia, eu te levanto e digo: tu és meu, meu servo, tu és minha serva, tu és meu amigo, tu és minha amiga.